Tem muito caso, tem muita história. O dia que ele estava com fome, por exemplo. Eu em Belo Horizonte e fazendo um curso no Corpo de Bombeiros, através do DR, de primeiros socorros, enfim. Um curso até bacana que gerou uma série de projetos. E eu precisava alimentar, porque a alimentação é fundamental, né? E eu, conversando com um amigo meu, também do DR, falou, Roberto, leão não sabe se ele está comendo carne de boi, carne de vaca, carne de cavalo, carne de capivara, ele não sabe. Ele come tudo. Lá na natureza, ele... Por que você não compra uma égua, que é, enquanto você paga R$1.000 e poucos num boi, numa vaca, R$30, você compra uma égua, R$40. E era verdade. Sim. E ele tinha para vender. Eu comprei uma égua na mão dele, providenciei apoio logístico, matança, descarnar e não sei o quê, porque lá em casa era um açougue, era um frigorífico. Porque toda vez que matava o boi, ele ia lá para casa, os quartos, igual vai para açougue. Açougue. Aí o cara que mata, né, ele vai descarnando e colocando os pacotes, os pedaços de 6 quilos. Ele comia 6 quilos por dia. Nossa. E o sangue já vai numa vasilha, porque eu recolhia o sangue, eu pedia para recolher o sangue e colocava o sangue para ele como sobremesa, né? Ou entrada. O bicho não é fácil criar um leão, não, viu, meu? O cara, pra criar um leão não é brincadeira, não. Eu imagino. Eu acho que eu mereço o título de lenda, porque... Tem que ter o título de lenda E grana. Você tá doido. E grana. Você tá doido, só. Eu pago pacote de ração pros meus cachorros lá, tá achando por sorte, o meu leão era saudável. Ele nunca adoeceu. Imagina se começa a adoecer. Ele nunca teve uma gripe, ele nunca teve uma sinomose. Nada. Nada. Nunca teve. Meu leão era o cara. E meu amigo, ele dormia na cama comigo, tomava banho comigo. Eu escovava a juba dele, lavava com shampoo, passava creme rinse. Que isso, hein? Você lembra de creme rinse? Eu já ouvi falar muito bem, né? Não, escovava dente. O meu leão era top. O meu leão era um cara, meu. Chique demais. Bonito, dourado, belíssimo. Ele brilhava no sol. Ele me via, você via na cara dele que ele estava feliz em me ver. Né? Sabe? Quando ele foi embora, eu não chorei, não. Mas meu olho, bicho, chorou pra caralho. Você não... Desculpa aí, mas assim... Eu demorei a tomar a decisão. Isso até é muito importante saber, porque a maioria das pessoas pensa que o Ibama tomou o leão de mim. Não foi bem assim. Vamos voltar na história da égua. Essa aí nós vamos deixar pro finalzinho. Que essa aí é onde o pessoal tem mais dúvida. O que você acha? Da égua? Da Isolda. Isolda. Aí comprei uma égua. Essa história é muito boa. Não comprei uma égua pra matar e descarnar e dar pro leão. Como lá em casa, minha mãe, meu pai e eu comíamos do boi que eu comprava todo mês. Sim. Ou da vaca, sempre de roça, de gente que vendia, né? Não era de frigorífico. Ele nunca comeu carne de frigorífico. Era sempre matança e já trazia os... Fresco. Lá em casa tinha os ganchos de pôr, assim, sabe? E um freezer que era só dele. Os pacotes de carne. Porque ele comia um hoje, eu tirava outro para descongelar. E normalmente à noite. Ele gostava de comer à noite. E durante o dia ele dormia de barriga para cima, sabe? Ê, Khalili. Que saudade desse bicho. Meu amigo.
fez parte da minha... Ele escreveu parte da minha história. Literalmente. Porque eu dei a minha caneta de escrita para ele. O Khalil conduziu a minha história durante 13 anos. Sim. E meio, né? E meio. Grande figura, grande figura. Mas ele era o cara mesmo. Você lembra? Dele? Cadê o Pedro? Liga pro Pedro aí. Ele tá lá fora, acho que foi fazer alguma coisa. Acabou a cerveja. Mas e aí? A negócio da égua lá, tem que contar pro pessoal a história. Vamos acabar o negócio da égua, que é X. Aí, a égua, cara. Comprei uma égua na mão do meu amigo lá. E isso eu tava em Belo Horizonte fazendo eu curso. lá em Belo Horizonte. Mas o apoio logístico já estava pago, estava tudo resolvido. Tudo certinho pra égua. O cara que era para matar, na hora que a égua chegou, que o cara entregou a égua, o cara não teve coragem. Falou, não, essa égua eu não vou matar. Vou matar o égua. E não matou. O meu compadre, que era responsável pelo apoio logístico da matança, e para descarnar e fazer a mesma coisa, comprou um boizinho, fez o que tinha que fazer e alimentou o leão. Nesse período que eu estava lá em Belo Horizonte. Quando eu cheguei, a égua estava viva. Entendeu? Aí se fosse uai. Você não matou a égua? Não. Mas meu leão tá com fome até hoje, porque eles ficam com fome um tempão. Se precisar, eles... Fica tranquilo, tá com fome. E não fica agressivo, não. Só depois de muito tempo. Não. Não fica. Não. Um leão com fome, ele perde a viçosidade. Ele é igual uma planta. Se você não molha uma planta, ela murcha. Entendeu? E ele com fome, enquanto ele está vigoroso, a agressividade é violenta. Porque ele tem que sobreviver. Ele luta pela sobrevivência. Mas numa jaula, num quintal... Onde ele não tem... Você é top de linha? Você escutou meu caso? Você tá vendo novela da Globo? Enquanto ele tá na jaula, ele... Aí ele não tem... É igual criança. Você bater numa criança, ela vai defender como? Tem jeito, não tem o que fazer. Se você judiar de uma criança, como é que ela vai fazer? Ela não tem. Você mata uma criança, ela não reage. Ela morre com dor, mas sem saber por quê. Leão é a mesma coisa. E aí, eu falei com o Zé. Zé, então, busca a égua lá que eu quero ver, ué. Amigo, essa égua entrou na minha casa. E a minha casa não tinha janela, só tinha o buraco de instalar a janela. Mas janela mesmo não tinha. Não tinha. E eu sentado na sala, com o buraco da janela, ele chegou com a égua amarrada num cabresto de corda que ele improvisou, trouxe a égua entrou assim, e não parou, enfiou a cabeça e o pescoço no buraco da janela e fez assim para mim. Eu olhei para a égua e falei, gente, isso é Isolda. E me lembrei da lenda, da história de Isolda e Tristão, que vale a pena quem puder pesquisar, porque é uma história linda, retratada por vários autores. Isso é Isolda, isso é amor. A égua deprimida, parecendo que sabia que... infeliz. Eu olhei pra cara dela e falei, não, ainda bem que ninguém te matou. Ela tinha remela nos olhos. Que isso, cara. E era lacrimejante. Branca, altiva, enorme. Ela era campolina. A raça era campolina. Eu falei, não. Eu já estava com um problema para alimentar o leão. Amor. Adotei outro problema.
Liguei para a polícia rodoviária, pedi aquele carro, aquele caminhão que recolhe animais. Liguei para o Clube do Cavalo, agendei, levei a égua para lá. Daltim, que cuidava dos cavalos. Daltim, gente boa pra caramba. Quem conhece sabe quem era o Daltim. É um moço que não tinha uma das mãos, só o toquinho assim, mas de uma habilidade e de uma presteza. Eu cheguei no Clube do Cavalo com o carro, o caminhão da polícia rodoviária, né? Aí já é complicado, né? E falou: nós não temos vaga, mas tem um piquete que tem uma égua que tá propensa a poder ela ficar junto. Não vai ter problema não, você pode deixar aí. Falei, quanto que é a mensalidade? Tanto. Falei, eu vou te pagar adiantado. Pá. Eu voltei lá na próxima vez, eu percebi na conversa com o Daltinho, eu estava apaixonado pela égua. Fez o casco, cortou a crina, deu banho e deu as vacinas e tal. Altos cuidados que tinha que fazer com a égua, sabe? Virou a coisa mais linda do mundo. Ela ficou bonita, ela voltou a ser o que era. E eu andava em Curvelo a cavalo. Eu usava roupa de linho na época, sapato, eu usava sapato. Eu nunca tinha usado, até então, tênis. E um chapéu, porque eu tomava sol, que eu tinha aqui. Tinha um menino que tomava conta, um rapazinho que alimentava, fazia tudo direitinho. Eu ia jantar no restaurante, amarrava a égua na porta do restaurante e ficava lá. Entendeu? Isolda. Isolda Paco-Paco. Isolda Paco-Paco. E virou uma... Aí depois um dia eu doei para um amigo meu que tem uma fazenda. Leva porque ela vai ficar mais feliz lá do que aqui. E ela pariu Valquíria, mas é outra história. Sim. Não é a história do leão, é a história da Isolda. É a história da Isolda. Depois a gente tem que fazer um podcast só da Isolda. Vários. Vários.